Oi, pessoal, tudo bom? Vê bem, a aula da semana passada, a gente teve um probleminha com os áudios de alguns vídeos, né? Então, a gente resolveu fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? A gente resolveu fazer a segunda aula de hoje, resumindo, dando uma revisão boa da primeira, e vamos fazer algumas grandes quantidades de questões. Então, vamos embora. Não vou pedir para vocês me seguirem, tá? Porque eu não estou mais achando que esse canal vai ter muitos seguidores. Mas o que temos, a gente faz com prazer e com amor. E vamos embora, que é o mais importante, né? Vamos lá. Olha aí. A gente tem aqui, pessoal, uma questão bem importante na separação de mistura. Lembre-se que natureza, onde nós estamos aqui na natureza, você não encontra quase nada puro, tá? Então, substância pura mesmo é raríssimo na natureza. Então, a gente tem tudo em forma de mistura, minerais, minérios, tal. Então, as misturas, elas podem ser diferentemente separadas por suas propriedades físicas. E isso a gente chama de processo de separação de mistura, também chamado de análise imediata. Aí a gente aprendeu que os processos podem ser mecânicos, não envolvem nenhuma transformação física, tá? Geralmente é para processo heterogêneo, catar, soprar, quem ventilar, né? Por aí vai. E tem separações por processos físicos, como fusão, ebulição, calefação, né? Que aí você tem as mudanças de estado físico. As misturas heterogêneas, a gente, por exemplo, a gente viu que catação era um dos modos mais conhecidos que a gente tinha de separar. Catar, né? Quando você tem as fases sólidas facilmente diferenciadas. Então, catar feijão, feijão em pedra, isso é o óbvio. Mas tem uma que todo mundo hoje em dia ouve falar: reciclagem de lixo. É uma espécie de catação. Tanto é que antigamente chamava de quê? Catador de lixo, né? Hoje em dia mais não, tá? Hoje em dia mais não, é até prejudicial esse nome. Mas a gente tem o quê? Os catadores de lixo, que são os coletores de lixo, tá vendo? Os recicladores, importantíssimo na sociedade da gente hoje em dia. Outro método é a tamização, ou também chamado de peneiração. É quando você tem componente de menor tamanho que atravessam uma peneirazinha. Logicamente, os dois não podem ser do mesmo tamanho, porque senão os dois passam, os dois não passam. Então tem que ter tamanhos diferentes. Laranja e semente, aí passa o suco e a semente da laranja, né? Pedra, cascalho e areia, passa a areia, fica o cascalho. Então, isso é um método de separação de mistura. Olha outro, separação magnética, magnetismo, ímã. Então, um dos componentes tem que ser o quê? Tem que ser magnético, tem que ser atraído ou repelido pelo ímã, para que ele possa ter o quê? Ele possa ser puxado e o outro fica. Na verdade, isso hoje em dia está sendo muito usado quando, por exemplo, há um vazamento de petróleo, joga sobre o petróleo, né, que não afunda, boia na água, nem mistura com a água, porque ele é apolar e a água é polar. Então, quando a gente consegue isso, o que é que você tem ali? Você tem um processo de separação onde claramente a espuma magnética, né, ela prende no petróleo, puxa o petróleo e deixa a água lá. É uma maneira de separá-lo. Outras, pessoal, que a gente também vai falar, levigar. Levigação, eu até botei um vídeo, parece que o áudio não saiu, que pena. Eu vou botar, como eu estava conversando com meu aluno, a gente vai colocar embaixo, tá? O link para você olhar lá o vídeo. Então, vê, a levigação é quando a gente usa uma corrente de água para separar uma mistura de dois sólidos com densidades diferentes, ouro e areia. O ouro é mais denso, o ouro fica, a areia vai embora. Então, isso é uma levigação. Bateia é aquela peçazinha, né? Peça uma panela que é usada, olha aí, para separar o ouro. Outro detalhe, pessoal, muito importante é ventilação. Às vezes eu falo na aula, o pessoal não entende quando eu falo. O pessoal, amendoim. Amendoim tem uma casquinha vermelha. O pessoal só compra amendoim da loja americana, aí já vem tudo bom, né? Mas amendoim de verdade, você quando quebrava ele dentro tinha uma casquinha vermelha. Você fazia assim. Aí, ó, é uma ventilação. Mas também você pode separar o café das folhas, né? Lá na plantação de café. O arroz da palha. Isso também é um método de separação de misturas.
E outra, decantação. Pessoal, decantação é importantíssimo, tá? Você tem um método onde dois líquidos de densidades diferentes, um deles é mais denso, vai para o fundo do recipiente quando você agita ou com a própria ação da gravidade. Então ele decantou. Então isso aí é um método que você consegue separar. Só que veja, se eu quiser decantar aceleradamente, o que é que eu faço? Eu uso uma centrífuga. Exatamente, porque ela aumenta a força centrífuga, joga para fuga para baixo do recipiente, ele está girando, 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 a força centrífuga empurra o sólido para baixo, e aí você separa. É o que acontece na máquina de lavar, é o que acontece no exame de sangue, não é verdade? Então, para acelerar a decantação, eu uso a centrifugação. O normal é usar aí, né? Esse funilzinho de bromo ou funil de decantação, onde você consegue separar. Veja, só uma pergunta. Rafael me fez essa pergunta. Os líquidos não precisam ser da mesma cor, porque se vai decantar, eles têm densidades diferentes. Então, mesmo sendo incolores, você vai notar um istmo separando os dois, tá certo? Outra coisa que é importante, ainda falando em decantação, é que eu posso decantar sólido do gás, tá? Que é o caso, por exemplo, da poeira do ar, do aspirador de pó ou câmara de poeira. Sifonar. Olha, sifonação é quando eu transfiro a fase líquida de um recipiente para outra pela diferença de pressão. E esse fiozinho, esse caninho, eu chamo de sifão. Isso é uma sifonação. E olha aí, pessoal, lembrar, né? Decantação sólido gás. Não é legal? Câmara de poeira, conhecido como aspirador de pó, onde você vai ter, por exemplo, mas Goa, como é que o sólido decanta no gás? Passa a mão no móvel que está há muito tempo sem limpar, tu vai passar a mão, tu vai ver a poeira decantou sobre ele. Então, esse é um processo bem interessante para a gente ver também. E aí, pessoal, a gente tem a filtração comum, né? Onde a granulação do sólido deve ser maior do que o poro do papelzinho do filtro, né? Café, fazer café. E do jeito que eu posso acelerar a decantação fazendo o quê? A centrifugação, eu posso acelerar a filtração fazendo filtração a vácuo. Exatamente. Então, como é que eu acelero a filtração? Fazendo a filtração a vácuo. Onde vai ter aqui, ó, uma mangueirinha que vai puxar o ar, aqui dentro vai ficar vácuo. Então a pressão maior de fora empurra o líquido para dentro, né? Fazendo com que ela corra mais rapidamente, como tem um videozinho mostrando aqui do nosso lado. Gostou? Bonitinho, né? Então vamos lá. Outra coisa, pessoal, que é importante que a gente veja, né, é quando você vai agora para processos como dissolução fracionada. Vê, dissolução fracionada. Imagine que areia, sal tá misturado. Pô, não vai dar para catar, né? Vai ser meio difícil, concorda? Então, qual é a melhor maneira de fazer isso? Coloco água, porque a água é um solvente que vai dissolver o sal, mas não vai dissolver a areia. Então, ele vai fazer a dissolução de uma das partes, de uma das frações. Então, de uma fração, da fração fracionada, fração, uma parte. E aí, você escorre a água com o sal, fica a areiazinha, depois separa água e sal por outros métodos, tá? Outro exemplo, ó, mistura de ferro e enxofre. Você coloca agora não mais água, porque ferro não mistura com água, nem enxofre, né? Você bota em sulfeto de carbono. O sulfeto de carbono é apolar, então ele dissolve quem? O enxofre. O ferro, metal, não dissolve. Aí você filtra. Depois você vaporiza, tá? O sulfeto de carbono vai embora e fica o que no recipiente? O enxofre. Legal, né? Então, dissolução fracionada também pode ser chamada de extração, que é uma dissolução seletiva de substâncias, tá? Por exemplo, é empregado no café, no chá, quando você coloca aquele sachêzinho. Aí é a extração, tem a extração de aromas e dos corantes. Então, pessoal, são processos que a gente precisa conhecer bem. A da gasolina, eu falei na aula passada, né? Lembra como foi que eu falei? Primeiro, você quer saber quanto de álcool tem na gasolina? Gasolina dissolve álcool, né? Misturam-se. Mas a água também dissolve com álcool. E o álcool gosta mais da água, porque o álcool olha para a água e diz: meu Deus, como ela é polar.
Então, quando eu misturo os dois, eu boto 50-50, tá? 50 de gasolina, 50 de água. Lembre que no 50 de gasolina tem álcool, porque a gasolina normal tem álcool. Então, quando você misturar, você vai notar que a quantidade da gasolina que tinha o álcool diminui. Por quê? Porque o álcool é um traidor. Ele estava agarradinho na gasolina, viu a água, foi embora. Então, aumenta a fração água, porque fica água, água, álcool, diminui a fração gasolina, porque a gasolina perde o álcool. E aí, quando eu tinha 50 ml dos dois, era 100%. Agora só tem 16 ml. Que é quanto? 32%. Isso foi baseado num exemplo que eu desenhei aqui para vocês, né? Então, pessoal, outro é a flutuação ou sedimentação. Flutuar é flutuar, boiar, tá? Tem que ter densidades diferentes, né? Você vai ter muito isso na reciclagem de plástico, na estação de tratamento de água, onde a diferença de densidade é que vai fazer com que algumas coisas flutuem e outras decantem, afundem. Não é legal? Então, pessoal, importantíssimo, tá? Agora vê, flotação. O que é flotação? Flotação é flutuar também, tá? É um método que você tem uma corrente de ar e provoca a formação de bolhas e que reúne a parte da mistura na superfície e sobe. Flutua é flutuar, é flutuar. É o que acontece no esgoto, no tratamento de água. Você coloca uma substância que junta eles, coagula, aí depois eles flutuam, tá certo? As partículas sólidas aderem a essas bolhas e elas flutuam. Então, flotação é flutuar, tá bom? E olha que legal. Agora, a gente não tem só flutuação na extração da água, na limpeza da água não, né? Nem no esgoto, tal. Você tem também na obtenção de minérios. Então, pessoal, você percebe, né, que é uma quantidade enorme de processos de separação de mistura. Tá legal? Tá copiando, tá fazendo um resuminho. Mas Google para quê? Poxa, para tu estudar depois. O resumo é importante, viu? É legal fazer um resuminho. Eu gosto, eu acho legal. Vamos lá. Olha bem, pessoal, agora, sublimação fracionada. Olha que bonitinho. Você está colocando ali iodo, naftalina, cânfora. No caso aí, a gente vai colocar iodo. E aquece. Aí o iodo sublima. Passou do sólido para o gasoso. Em cima eu tampo com água muito cheia de gelo. Água com gelo. Ou seja, uma estrutura gelada. Para ele ter um choque térmico. Quando ele tem esse choque térmico, o que é que acontece? Olha aí, ó. Ele solidifica. E aí você tem a estrutura bem bonitinha para só dar uma raspada e ele volta para seu estado natural. Não é legal, pessoal? É legal, é forte, né? Mas eu já tinha mostrado esse vídeo, é interessantezinho, né? Lembre-se que nesse caso só um pode sublimar, viu? Os dois não podem sublimar, senão você não separa, né? Não tem sentido. Agora veja, aqui a gente tem, ó, cristalização. Você deixa a água do mar, a água começa a evaporar e o sal cristaliza. Como tem vários sais, cristaliza primeiro aquele que tiver o quê? Menor ponto de, exatamente, de cristalização. Então, o que tiver menor solubilidade. Solubilidade é o quanto ele dissolve em água. Então, tem sais que são mais solúveis, demoram mais. Por quê? Porque como o sal é mais solúvel, ele precisa de menos água. Quando a água evapora, aquele sal que é pouco solúvel, a água foi embora, ele fica sem o que fazer, ele precipita, né? Ele cristaliza. O que é mais solúvel, muito, aguenta muito, mesmo com pouca água, ele ainda dissolve, tá? Então a gente tem esse processo aí, que é como se tira sal da água do mar. Aí vê que legal, pessoal. Temos aí, ó, vários sais. Deposita primeiro aquele que é menos solúvel, deposita por último o que é mais solúvel, que precisa de menos água. Olha aí. E a fusão fracionada? O que é fusão? Passar do sólido para o líquido. Então eu tenho enxofre e areia. Enxofre funde, areia não comumente, né? Então eu aqueço um pouquinho, o enxofre fica líquido, a areia continua lá. Eu dou uma viradinha no becker, separo o enxofre e deixo a areia, tá? Para isso eles têm que ter pontos de fusão bastante diferentes. Vê, ó, só para tu ter uma olhadinha, ó, o do enxofre é o quê? Ó, o do enxofre é
10 vezes menor do que a de areia. E as misturas homo, Gustavo? Legal, evaporar. Mais simples de todos, né? Água e sal, a água vai embora e o sal fica, né? O soluto não vai evaporar. Destilação simples. Eu quero destilar 2 substâncias. Então, água e sal, água e álcool. Água e sal, por destilação, eu tanto aproveito a água como aproveito o sal. Por evaporação, eu perco a água, ela vai embora, né? Então aí, ó, o que é que acontece? Você começou a aumentar a temperatura, quem tem menor ponto de ebulição sobe. Passa pelo condensador, o condensador está cheio d'água, né? Porque a água entrou por baixo e tem que estar sempre cheio. Então ele dá um choque térmico batendo na paredezinha, onde está passando o primeiro vapor. Esse vapor vira líquido, você teve uma destilação simples. Guga, e se eu quiser destilar um bocado de coisa? Petróleo. Destilação fracionada. Destila primeiro o que é mais leve, o que tem menor ponto de ebulição. Então, sai primeiro o que é mais leve. No caso do petróleo, o que é que sai primeiro? Sai primeiro os gases, né? Metano, etano, propano. Depois sai a parte líquida. Então, isso é chamado de destilação fracionada. Tá bom, pessoal? Não é legal? É legal, né? Não. E a cromatografia é um método que ele se baseia, pessoal, na migração dos componentes de uma mistura entre as duas fases que não se misturam, né? Immiscíveis, é heterogêneo o processo. Os componentes da mistura são separados porque tem alguns que têm maior capilaridade, têm maior atração, por exemplo, pelo papel. Então, papel é a fase estacionária. O líquido que vai passando é a fase móvel. Então, aquele que tem menor interação molecular começa a passar pelo papel mais rapidamente, porque ele está menos atraído. Isso aí é chamado de cromatografia. Tá certo? Aí você sabe quantos componentes tem naquela mistura. Pega a tinta da caneta, faz isso, tá? Como eu fiz aí, ó, vermelho, verde e tal, tu vai ver que ele vai ter velocidades diferentes, né? Porque são substâncias diferentes. Ou então tu pega anilina, uma mistura mesmo, que é mais legal. Tá certo? Vamos lá. E aí, pessoal, a gente vai ter a importância, né, da gente conversar um pouquinho. Olha, os tipos de cromatografia bem legal, são bem legais, né? A gente vai ter agora a importância da gente conversar um pouquinho sobre todas essas misturas e agora a gente pode fazer algumas questõezinhas. Concorda comigo? Para deixar o processo assim bem amarradinho, como a gente gosta de fazer aqui nas nossas aulas. Olha bem, a primeira parte é: o petróleo cru encontrado nas praias é reaproveitado em fábrica do sertão cearense. Isso foi que, há um tempinho atrás aí, né, vazou muito petróleo aqui no Brasil, ninguém sabia de onde. Ele diz: o petróleo cru que tem atingido as praias do Nordeste está sendo reaproveitado no sertão cearense. Uma fábrica do município de Quixeré, a 200 km de Fortaleza, utiliza a substância, mistura com outros resíduos industriais, como combustível alternativo, e dessa forma alimenta o forno da unidade de produção e não deixa resíduos ao meio ambiente. De acordo com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente, 4 toneladas de óleo já foram retiradas de 18 pontos cearenses. Foi pretexto. Com referência à destilação fracionada do petróleo cru, na imagem acima, assinale a alternativa correta. Meu povo, vê bem, o primeiro que sai é o gás. Então, a primeira fração é a fração gasosa. Aí depois tem um detalhezinho. Depois sai o que, Guga? Vai saindo o que é mais leve. Então, sai querosene, né? Antes do querosene saiu a gasolina, né? Gasolina, querosene, depois óleo, diesel, tá? Eita, ficou horrível aqui também, deixa eu ajeitar, né? São os gases, gasolina, querosene, óleo, diesel. Aí vai sair mais o que, pessoal? Óleo, lubrificante, tá? E por último sai o resíduo, que é o piche, que é o que a gente conhece com o nome de quê? De asfalto. Então a resposta da questão é letra B de beijo. Gostaram dessa? Lembre-se que sai primeiro o que é mais leve, o que tem menor ponto de ebulição.
e depois o que tem maior ponto de ebulição. Certo? Então, a primeira letra B de beijo. Olha aí, uma torre de fracionamento, tá vendo? Você vai ter os gases, gasolina, nafta, querosene, diesel, óleo lubrificante, óleo combustível e assim vai. Tranquilo? Agora, uma questão top. Veja, preste atenção. Você vai fazer, supondo que você está aqui, você vai fazer vestibular, né? Não, Gustavo, eu estou aqui porque eu não tenho que ver na televisão, não gosto de série, aí vim assistir tua aula. Ah, muito obrigado. Meu óculos quebrou, pessoal, aqui, ó. Quebrou um pedaço da perna dele. Tá horrível para usar, tá horrível. Fica caindo, dá uma agonia danada. Mas vamos lá, vamos embora. Vamos continuar aqui a nossa luta. Certo? Certo. Vamos lá. Tô preocupado se tá aparecendo. Se não estiver aparecendo aqui, pô, eu vou ficar muito chateado comigo mesmo. Deixa eu olhar de novo. Custa nada, né? Ei, cadê? Tá aparecendo. Tá, Guga. Tá mesmo? Tá, ó. Ah, tá. Vê. Vamos lá. Ele diz aí, ó. Considere uma mistura heterogênea constituída por acetona, água, sal de cozinha, areia, limalha de ferro e óleo. Mistura heterogênea. Pessoal, tem coisa que só a pitomba nessa mistura heterogênea. Aí vê, operação 1, limalha de ferro, água, sal, areia, acetona e óleo. Vê, tu concorda comigo que dessa turma que tá aí, a limalha de ferro é atraída pelo ímã. Concorda? Uhum. Então, eu acho que a primeira operação foi uma imantação. Foi a separação magnética. Ou imantação. Não é verdade? É. Foi ela a primeira, porque eu separei o que era atraído pelo que não era atraído. Aí ele diz: água, areia, sal, acetona e óleo. Água, sal, acetona e óleo e areia. A areia não passa pelo filtro, mas água, sal, areia, acetona e óleo. Água e sal passa, né? Água salgada, se não. Mas Guga passa. Se não passasse, pessoal, tu filtrava a água do mar e bebia, né? Como água destilada, concorda? Né? O sal não, né? Mas água e sal sim, né? Então, o processo 2 foi uma filtração. Lembre-se, veja, pelo amor de Deus, não se separa água e sal por filtração nunca, viu? Senão, não precisava comprar água, né? Pegava água do mar, filtrava e tomava. Então, o que aconteceu aqui? A areia não passou, o resto passou. Então, foi uma filtração. Operação 3. Água, sal, acetona e óleo. Passou água, sal e acetona, que é uma mistura homogênea, ficou óleo. Então, isso aqui é uma mistura heterogênea, né? O óleo tem densidade diferente dos outros aqui. Então, isso aqui foi uma decantação. Gostei, Google. Legal. É verdade, também gostei. Aí vê, agora, água, sal e acetona. Deu água e sal e deu acetona. Foi que a gente falou agora há pouco, frações, né? Água e sal, acetona para o outro lado. Então, uma separação líquido-líquido homogênea. Isso aqui, pessoal, foi uma destilação fracionada, porque eu tenho mais de 2, né? Concorda? Então, mas Guga, mas por quê? Porque a acetona tem menor ponto de ebulição, ela é mais volátil, então ela vai embora, né? E a operação 5, água e sal. Água e sal. Aí agora só foram 2. É uma destilação simples. Será que tem resposta? Deve ter, né? Com relação de 1 a 5, quais foram? Separação magnética. Depois foi o quê? Filtração. Depois foi o quê? Decantação. Depois, destilação fracionada. Então já não é essa. Separação magnética, filtração, decantação, destilação fracionada, destilação simples. Resposta letra E. Gostasse dessa? E aí, como é que estamos? Todo mundo gostou? Boazinha, não foi? Pessoal, tem dessas, né, pra gente fazer bem legalzinho no vestibular.
Bora lá. Olha lá. Questão de número 3. Questão 3. Questão 3, Guga, 3, Guga. Vê. O esquema a seguir representa o processo de extração de óleo essencial de cascas de laranja. Primeiro, casca de laranja, éter, maceração das cascas. Foi a casca para um lado e passou o resto. Filtração. Tá? Filtrou, né? Lembra? Guga, para que ele botou éter? Ele botou éter, pessoal, para dar a mistura homogênea, né, do sistema, né? O éter que é volátil, ele vai querer separar. Aí, se ele botasse água, a água não mistura com óleo, né? O éter mistura um pouco. Então, a destilação ocorre a separação dos dois líquidos, que era um processo homogêneo aqui. Então, isso aqui foi uma destilação. Então, qual era a resposta? Filtração e destilação. Sabia que éter mistura com um pouco de óleo? Importante, né? A gente lembrar disso sempre. Legalzinho? Vamos embora fazer mais? Bora sim, bora. Deixa eu colocar aqui o fio que caiu. Vamos lá, vamos lá. Eu estou aqui com esse processo aqui. Vamos comigo. Vim, vim. Ó, uma mistura formada por água, CCl4. Pessoal, CCl4, tetracloreto de carbono, 4 ligações, 4 ligantes. É uma molécula apolar, né? 4 ligações e os 4 ligantes iguais. E cloreto de sódio, sal de cozinha, passou por 2 processos físicos que ele quer separar. A mistura original separou a substância pura 1 de uma mistura restante. Pessoal, o processo 1, na mistura original, eu tenho quem? Água, CCl4 e NaCl. Concorda comigo? Aí ele separou uma substância pura 1 e uma solução homogênea. Vê, esse cara é apolar. Se ele é apolar, ele não mistura com água. Esse é iônico, mistura com água, sal mistura com água, né? E água. Então, o único que poderia separar aqui era o CCl4. E a mistura restante ficou água e sal. Não é verdade? Então, esse processo que deu origem à substância, eu chamo de decantação. Por quê? Olha, água e sal mistura, tá bom? Mas NaCl mistura com água, mas CCl4 não mistura. Então, decanta, é uma mistura heterogênea. Processo 2, deu uma substância pura 2 e uma 3. Água e sal, aí ficou fácil, né? Aí a gente já sabe que é destilação. Guga, destilação o quê? Como só são duas, é uma destilação simples. Certo? Então, o processo de separação 2 é uma filtração. Falso. Então, um já está errado. A mistura restante da solução é homogênea, claro, né? O processo de separação 1 ocorre na decantação. Verdadeiro. Também. E 4, as substâncias 2 e 3 correspondem a dois líquidos a temperatura ambiente. Não. 2 e 3 não são dois líquidos, né? Água e sal é líquido e sólido. Então, a resposta 2 e 3, letra C. Fácil, fácil. Tranquilo, tranquilo. Estamos aí na luta, né? Vamos embora. Tem mais. Guga, tô até curtindo isso, hein? Que bom que você tá curtindo também. Acho que é bom, né? Uma boa pegada pra gente fazer agora essas questõezinhas aí. Vamos lá? Vamos fazer mais? Bora? Vamos embora. Agora é a questão de número 5, né? Que eu vou fazer com vocês hoje. Vamos lá. Ó. Vê, pessoal. A temperatura,
A figura representa a sequência de etapas de uma estação de tratamento de água. Grelha, onde a água chega para não passar, né? Oxidação, coagulação, ele bota um agente coagulante, né? Geralmente alguma coisa à base de alumínio. Aí dá aquela juntada. Quando faz os grandes flóculos, ele flocula, depois vai para o fundo, decanta. A filtração ocorre com quem? Com areia, cascalho e carvão ativado, que por adsorção, prender na superfície, né, tira os odores, decanta, desinfecta com cloro, coloca flúor e manda para o sistema. Qual etapa desse processo tem a densidade das partículas como fator? Aí essa ficou fácil, né, pessoal? Decantação leva em consideração a diferença das densidades, não é? Depois que flocula, o que é mais pesado vai para o fundo do recipiente. Bonitinho? Legalzinho, né? Vamos lá. Então, agora aqui. Olha a questão 6, olha a questão 6, olha a questão 6. Vê. A questão 6, ele diz assim: a água é de suma importância à população. Então, é extremamente necessário que essa água seja tratada de maneira correta. Entende-se o tratamento de água como sendo um conjunto de procedimentos físicos e químicos para torná-la potável. Aí ele dá uma figura no tratamento de água. Aí vem, pessoal. Letra A. Ele quer a correta, né? Letra E. E, Guga, por quê? Porque a A deve ser a resposta. Letra E. As etapas de tratamento de água, floculação, decantação, filtração, são suficientes para que a água fique em total condição de uso? Não. A água, para ficar em total condição de uso, ela tem que passar pelo processo de cloração, não é? E o flúor? Flúor é só para os dentes da população. Letra D. A fluoretação é uma etapa adicional que poderia ser dispensável, uma vez que já se fez o uso do sulfato de alumínio. Não. O sulfato de alumínio, ele serve para fazer o que, pessoal? Para fazer com que ocorra a coagulação. Formam-se grandes flóculos de sujeira, tá? A fluoretação é o tratamento de dentes, tá? Não serve no tratamento da água, mas não é igual ao sulfato de alumínio. Olha aí. C. O sulfato de alumínio existente na floculação possui caráter básico. Por esse motivo é colocado cloro na água para diminuir CpH. O sulfato de alumínio é formado a partir de quem? AlOH3, que é uma base fraca, e ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Então, como é que eu sei que é base fraca? É porque só é base forte um A e 2A, exceto berílio e magnésio. E o ácido sulfúrico é um ácido muito forte. Então, o sal, sulfato de alumínio, ele tem pH do forte, pH do ácido. Então, aqui está errado. Letra B. A fase de filtração da água passa por várias camadas filtrantes, nas quais ocorre a retenção de flocos menores que ficam na decantação, ficando a água livre de todas as impurezas. Claro que não, né? Depois da filtração, você ainda tem que passar pelo processo de cloração. E letra A etapa de floculação, a água recebe a substância denominada sulfato de alumínio, responsável pela aglutinação dos flocos de impureza. Aí eles ficam grandões, mais pesados, com a velocidade da centrífuga, né? Eles vão para decantar. Então, verdadeira letra A. Gostaram dessa? Boazinha, não foi? Então, vamos lá. Vamos lá. Olha bem, vamos fazer agora a questão, tá certo? De número 7. Estão prontos? Vamos lá. Olha aí. A questão de número 7. Posso ir para o slide? Eu vou agora. Vamos sim. Vamos lá. Ah, se já perdemos a noção da hora. Pessoal, tô aqui, né? Ó, deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Ó, vocês gostam desse leitor aqui, esse autor aqui?
Charles Bukowski. Esse livro aqui quem me deu foi meu filho João Pedro de Natal. Eu tenho quase todos de Bukowski. Eu acho que eu tenho todos. Vou ler aqui ao Léo qualquer contozinho aqui, tá? Pra gente ir agora. Vamos lá. Posso ler? Vou ver aqui. Deixa eu pegar um aqui. Vou pegar um bem pequenininho para não perder muito tempo de aula. Certo? Olha o WhatsApp chamando ali que só pitomba. Ó, pessoal, esse cara é um autor muito pesado, assim, mas é muito boa a leitura dele. Ele bota: os grandes cavalos brancos vêm e lambem o gelo do sonho. Silêncio. Pronto. Vamos embora. Olha, em uma aula prática, um grupo de alunos recebeu uma mistura sólida contendo 3 substâncias. Quais foram as 3 substâncias? Substâncias A, B e C. Vê bem. Essa questão, eu fiz questão de falar. Essa questão, eu fiz questão. Realmente, assim, nada redundante, né? Ele colocou aí, vê. Cujas suas características são. Pessoal, olha bem, preste atenção para a resolução dessa bela espécie vestibulosa. Ele diz assim: a água fria, A é solúvel, B é insolúvel e C é insolúvel. Então, A é uma substância muito polar. Tá certo? Porque dissolve na água fria. Na água quente, todo mundo dissolve, mas C é insolúvel em tudo, vê? Então, ele é realmente apolar. Tá? E, olha para aí, B é insolúvel no hexano. Hexano é um hidrocarboneto, os hidrocarbonetos são apolares. Então, veja, esse daqui é realmente apolar. Essa é solúvel em água até água gelada, então é polar demais. E na água quente, ela é solúvel, mas é insolúvel na água. Ela é somente polar. Não é muito, mas é polar. Aí ele bota: terminada a prática, o grupo propôs o seguinte fluxograma. Mistura 1. Essa questão é muito top. Mistura 1. Adição de hexano. Pessoal, veja. Aí ele vai fazer algumas perguntas para a gente, né? A partir dos dados obtidos, é correto afirmar que o sólido 1 corresponde à substância A. Veja. Mistura 1, adição de hexano 2. Solução orgânica, mistura. Então, vê, preste atenção. O sólido 1 deve corresponder à substância C. Porque, vê, quando eu coloquei a adição de hexano é o quê? Apolar. E deu uma mistura. E aqui deu uma solução orgânica. E aqui deu uma mistura. Tá bom? Então, eu devo ter conseguido fazer o quê? C, pois somente a substância é miscível em hexano. Tá? Então, dá para a gente entender que aqui eu coloquei quem? O sólido C. Do lado de cá. Do lado de cá tem A e B. Adição de água fria. Quando eu fiz água fria, deu sólido 2 e solução aquosa. Então, o sólido 2, vê bem, após se separar do hexano, as substâncias A e B são colocadas em contato com água fria, né? Logo, onde ocorre a solubilização somente da substância A, porque somente a A é que na água fria. Então, separando de B, que é insolúvel em água fria. Então, pessoal, o sólido 3, tá? A solução aquosa, ó. O sólido 3 é A, o sólido 1 é C e o sólido 2 é B. Pela polaridade a gente viu isso. Então vamos ver qual é a resposta dessa questão. O sólido 1 corresponde à substância A? Não. O sólido 1 corresponde à substância C. O sólido 2 corresponde à substância B. Verdadeiro.
Então, entenda que essa questão tem essa pegada, tá? Você tinha que se ligar no que, pessoal? O que é que a gente tinha que se ligar? Quem é que dissolve quem, tá? Quem dissolve quem. Presta bem atenção quando for resolver aqui, certo? Só queria falar mais, só falar uma coisinha aqui rápida sobre isso. Desculpa. Só falar uma coisinha aqui rápida sobre isso aqui. Vê bem, da questão anterior. Passo a passo. O sólido 1 corresponde a C. Por quê? Porque somente essa substância é apolar, ou seja, é miscível no hexano, que é um composto orgânico, logo apolar nesse caso. Depois, após separar do hexano, tirei o C, né? A e B, tá certo, são colocados em contato com água fria, uma solução aquosa, onde ocorre a solubilização somente de quem? Quem é que é solúvel em água fria? A. Em A, separando o B, quem é solúvel na água fria. Então, o sólido 3 corresponde à substância A, pelo fluxograma, quem é solúvel em água fria, né? Então, não pode esquecer esse detalhe que é fundamental. Legal? Esse detalhe é fundamental para fazer essa boa e maravilhosa questão que a gente está fazendo agora. Vamos lá. Mais uma questão. 10. Vamos lá. São dadas 3 misturas heterogêneas. E passou pela peneira do técnico. Acho que vou procurar um técnico que trabalhe com catação. Pessoal, acho que isso é muito bicho, né? São dadas 3 misturas heterogêneas de sólidos: sal e areia, naftaleno. Pessoal, naftaleno é aquela bolinha branca, naftalina, que sublima, tá? Passa direto do sólido para o gasoso. E ferro e areia, ferro atrai pelo ímã. Então, qual é a melhor resposta para essa questão? Sal e areia, catação não pode, levigação não pode, peneiração não pode, centrifugação não pode. Então, pode ser essa, né? Sublimação, que é a naftalina, e separação magnética. Então, note, Gustavo, esse assunto é chato? É, porque é muito decoreba, né? Mas esse assunto é difícil? Não, porque assim, você vai pegando o meado da questão, né? Vai desenrolando direitinho. Certinho? Podemos, então, continuar nossa jornada de questões aqui. Bora lá. Tô traumatizado com esse negócio de coisa aqui. Vamos lá. Olha, eita! Essa agora é enorme. Vamos lá. Um químico deseja separar todos os componentes que constituem o sistema heterogêneo formado por álcool, uma base, areia e um óleo. Determina o processo de separação: etanol, hidróxido de potássio, areia e azeite. Vê. Hidróxido de potássio é uma base orgânica, um composto iônico. Etanol é o álcool que a gente conhece, né? Areia e azeite. Passei por um processo X, deu areia e sobrou o resto. Então, o que é que segura a areia? Filtração. Então, já sei que X faz filtração. Aí ele diz, na mistura deu azeite e solução homogênea. Azeite não mistura com, porque azeite é apolar, não mistura com etanol nem com hidróxido de potássio. Então, decantação. Guga, como é que eu vou saber que não mistura? Pessoal, hidróxido de potássio. Hidróxido de potássio é o quê? Hidróxido de potássio é uma base. Então, álcool mistura com água. Então, se tudo isso aí está misturando com água tal, não pode, né? Aí depois ele diz, não pode misturar com azeite, né? Que é apolar. Azeite é óleo. Aí ele diz na questão, essa solução homogênea deu etanol para um lado e hidróxido de potássio para o outro. Vai, raciocina comigo. Etanol foi para um lado e o outro para o... Uma mistura homogênea, destilação simples, que só são duas substâncias, né? Destilação simples. Então, qual é a resposta? A resposta da questão deve ser letra decantação, filtração, decantação e geração simples. Letra C.
Guga, pensei que era mais difícil. Tá vendo tu? Fizemos um monte de questões, um monte. Foi bom, não foi? Beijo. Obrigado a todos que mandaram os avisos aí das questões. Valeu, pessoal.